partir para isso aqui, né? Quantização das teorias de calibre, né? E, inicialmente, nós vamos falar só da parte relativa ao campo de calibre. Depois a gente vai incorporar os férmions, essas coisas todas. No primeiro momento, nós vamos falar só da quantização da parte relativa ao campo de calibre, porque ela possui uma dificuldade, né, inerente, né, dentro dessa situação. Bom, para todo mundo que viu o mini curso lá, né, de métodos funcionais, né, ficou bastante claro que a gente chama de quantizar, né, uma teoria, né, do ponto de vista da integral funcional, né, é integrar funcionalmente sobre os campos que comparecem nessa teoria. Tá certo? Então, quando eu digo que eu vou pegar e considerar um campo quântico escalar φ, por exemplo, isso significa que o objeto básico que eu vou estar interessado é um funcional, né, C de J, que é integral em dφ da exponencial de I, S de φ, mais I integral em dx. Esse dx aqui pode ser qualquer dimensão, dx, né? Tá certo? J de x, φ de x. Na integral funcional, esses φ's que aparecem aqui, qual é a filosofia da integral funcional? Você soma sobre todas as configurações de campo, né? Agora, essas configurações de campo são, entre aspas, clássicas, né? Então, você pega uma função φ de x, que seja escalar ou não importa, né? Substituir aqui, o que você vai obter? Vai obter um número, tá certo? Para um certo j de x dado. Guarda esse número, exponencial de I vezes C. Guarda esse número. Pega outra configuração, substitui aqui, vai obter outro número. Guarda esse número, soma com o anterior e guarda o resultado. Pega outra configuração, substitui aqui, calcula tudo. Isso aqui é um funcional, você pode calcular, integral de não sei o que, né? Pega esse cara, soma com o que você obteve e guarda esse resultado. Faça isso para todas as configurações possíveis e imagináveis, mesmo aquelas descontínuas, feitas assim, da maneira mais maluca possível. Isso é o que quer dizer isso aqui. Ou seja, completamente impraticável fazer esse serviço, né, de uma maneira sistemática. Do jeito que eu estou falando aqui, não dá para fazer integral funcional. Desse jeito. A gente faz de outras formas, né, usando propriedades da integral funcional, etc. E tal. Mas o essencial aqui é o seguinte: quando eu digo que eu estou trabalhando com a teoria quântica, do ponto de vista da integral funcional, isso significa que os meus campos estão sendo integrados funcionalmente. Tá certo? Veja que aqui não tem integração sobre esse j de x. J de x é uma função escalar arbitrária, que eu coloquei ali. Eu posso colocar outra, não importa. Mas eu não estou integrando sobre ela. Isso significa que esse j de x não representa um operador quântico. Tá certo? Representa uma função específica. Portanto, o número que eu vou obter fazendo essa integral que está aqui vai depender dessa função j de x que está aqui. Isso é um funcional do j. Né? Então, isso é desenvolvido, trabalhado, né, lá no curso de verão. Né? E aqui o que a gente vai fazer para começar, né, para a gente não ficar completamente maluco desde o início, né, nós vamos começar pensando o eletromagnetismo desde esse ponto de vista, certo? Vamos pensar o eletromagnetismo desde esse ponto de vista. Então, desde esse ponto de vista, o que significa quantizar o eletromagnetismo? Significa definir também um funcional gerador, certo? Daqui a pouco eu escrevo o que tem ali dentro, como uma integral funcional, tá certo? Onde as variáveis de integração, que aqui é o φ, por exemplo,
Agora vão ser os campos que eu quero considerar como campos quânticos. São os campos de calibre, DAMI. Né? Então eu tenho uma integração, uma medida de integração funcional. Quando eu escrevo DAMI ali na verdade é um produto, DA0, DA1, DA2, DA3, tá certo? Ou seja, eu estou somando sobre todas as configurações AMI de X possíveis, tá certo? Para todos os campos AMI possíveis e imagináveis que eu estiver inventando. E aqui eu coloco uma exponencial de I, S de AMI, mais I integral dx de JMI de x AMI de x. Em completa analogia com o que a gente tem no caso do campo escalar, tá certo? Portanto, do que vai depender, né, esse funcional aqui? Dessa corrente JMI que está aparecendo aqui. Então, esse funcional ZJMI vai ser funcional dessa corrente JMI que está lá. Né? Calcular. Né? Para que eu uso esse funcional? Né? Eu uso esse funcional da mesma maneira que eu utilizava no caso do campo escalar, que estava lá atrás. Então, lá no curso de verão, né, vocês vão lembrar que isso daqui é uma representação de um outro objeto que nós definimos, em princípio, dessa forma. Né? Onde agora eu vou distinguir esse φ desse φ aqui, colocando um chapéuzinho em cima dele para indicar explicitamente que esse φ é um operador. Tá certo? Então, esse objeto que está aqui tem essa representação como integral funcional. Isso é uma das morais da longa história que foram as 10 aulas daquele curso de verão. Tá certo? Isso significa o seguinte: se você calcular a enésima derivada funcional do z em relação e no final calcular j igual a zero, e você dividir por 1 sobre i elevado a n, né? Faça essa alteração sobre esse objeto que está aqui inteira, né? E o que você vai obter é isso aqui. Esse objeto que está aqui é a função de Green de n pontos do seu campo φ. Né? Aqui é todo mundo com chapéu. Né? Função de Green de n pontos do seu campo φ. A função de Green de n pontos do seu campo φ é o que você precisa para descrever um elemento de matriz S associado com uma situação que envolva n partículas. Tá certo? Então, a função de n pontos descreve a matriz S através da fórmula de redução. Tá certo? Isso também tudo foi falado lá no curso de verão. Através da fórmula de redução, essa função de Green de n pontos descreve um processo, né, a amplitude de probabilidade de acontecer um processo onde você tem n partículas envolvidas, aí n sendo a soma do número de partículas do estado inicial mais do estado final. Né? Agora, o z pode ser isso ou pode ser isso. Não é isso? Então, se eu usei essa expressão para chegar a essa conclusão aqui. Se eu usar essa expressão que está aqui, né, eu vou chegar a uma outra representação desse objeto. Né?
Portanto, uma função de Green de n pontos corresponde a você calcular, né, o análogo, que seria se você tomasse exponencial de I e S de φ como uma função de distribuição de probabilidade, você estaria calculando os momentos dessa função de distribuição de probabilidade. Em geral, se você quiser calcular, né, uma coisa desse tipo, onde O de x1, O1 de x1, ON de xn, são operadores, em princípio diferentes, dependentes do nosso campo φ. Né? Isso daqui é exatamente isso aqui. Então tem uma relação direta entre o que você coloca ali embaixo da exponencial de I S de φ e os valores esperados dos operadores que você está calculando. Aqui é todo mundo operador. Né? Certo? Observe que aqui tem chapéu, aqui não. Isso aqui é operador, isso aqui não é. Isso aqui são campos. Campos clássicos. Tá certo? Isso aqui é uma conta que você pode pensar em fazer do jeito que eu falei para vocês. Você pega um certo campo clássico, uma certa configuração φ de x, que você conheça, substitui aqui, faz essa conta, guarda o resultado, pega outra, substitui ali, faz essa conta, pega o resultado e assim por diante. Né? Claro que ninguém vai fazer isso, mas vamos dizer, o espírito da coisa é esse. Isso aqui não é um operador. Isso aqui, por exemplo, comuta com isso aqui, sem problema nenhum. Né? No entanto, esse objeto aqui sim é um operador. Né? Tem algumas coisas aqui que dependem explicitamente da dinâmica. Né? Por exemplo, esse cara que está aqui, φ chapéu, né? Ele tem uma evolução temporal ditada por isso que está aqui, que são as equações de Heisenberg. Tá certo? O que eu chamo de vácuo de estado fundamental é o autoestado do hamiltoniano com menor alto valor. Tá certo? Então, para você resolver esse problema aqui, calcular esse objeto, é muito fácil. Calcular esse objeto sob esse outro ponto de vista, não o ponto de vista funcional. Para calcular esse objeto, você vem aqui, resolve as equações de Heisenberg, certo? Atenção que elas são equações diferenciais não lineares, né? Mas não tem problema. Resolve as equações de Heisenberg, encontra o vácuo, ou seja, resolve essa equação de autovalores e encontra esse estado. Né? Esse estado é dependente de quem é esse H. Né? Então também não é fácil encontrar quem é esse estado, assim, do ponto de vista formal. Mas tudo bem, o que a gente está falando não envolve as possibilidades, né? Envolve a maneira formal de encarar isso aqui. Então, com essa equação determina quem é o φ chapéu, essa equação determina quem é o vácuo, você pega as duas coisas que você obteve, substitui aqui e faz a conta. Tá certo? Você conhece os operadores, conhece os estados, é só fazer a conta. Então, esse é um jeito de fazer essa conta. O outro jeito é, esquece operador, esquece estado, você tem essa integral que está aqui, resolve essa integral. Tá certo? Resolve essa integral. Você resolver essa integral, você encontrou o que você quer. São duas opções. Nenhuma delas factível, mas tudo bem. Né? Então, isso daqui é só um resumo da velocidade da luz, né? do que acontece, né? Dentro da integral funcional. Né? O que a integral funcional pretende te prover? A integral funcional, em última análise, vai nos prover esses objetos que estão aqui, que são as funções de Green de n pontos. Com as funções de Green de n pontos calculadas, eu tenho a amplitude de probabilidade de qualquer processo de espalhamento que eu queira. Tá certo? Então tá.
aqui é só para organizar, né, o raciocínio da gente. Né? Bom, então, em princípio, por exemplo, se eu estiver falando da eletrodinâmica, né, o meu problema é análogo, eu tenho que calcular esse cara que está aqui. Né? O nosso S de ali, né, ele é uma coisa assim, ele é menos 1/4, é integral em dx, menos 1/4, F mini, né? Esse é o cara que gera, essa ação gera as equações de Maxwell, homogêneas. Né? Com esse termo que está aqui, desse lado, a gente tem as equações de Maxwell inhomogêneas. Né? Então, desse S de amigo, né, saem essas equações aqui. Certo? Que são as equações de Maxwell. Bom, como é que a gente resolve esse problema? Né? Como eu disse, ninguém vai sair pegando configuração AMI número 1, substituindo ali, fazendo a conta, guardando o resultado. Configuração AMI número 2, substitui ali, faz a conta, soma com o que você obteve. Não, ninguém vai fazer isso. A gente faz truques, a gente usa probabilidades da nossa integral. O nosso primeiro truque consiste, né, na gente escrever essa ação que está aqui de uma maneira que seja do tipo campo, operador, campo. Vocês vão ver por quê. Né? Então, menos 1/4 de F mini, F mini. Então vamos ver o que é isso aqui. F mini, F mini. Né? F mini vai ser dmi, ami, menos dmi, ami. Né? É a definição do F mini, no caso do eletromagnetismo, dmi, ami, menos dmi, ami. Né? Na teoria de campos, a gente costuma considerar como equivalentes duas densidades de ação, ou duas densidades de Lagrangiana, que difiram por uma quadridivergência. Tá certo? Então, por exemplo, vamos pegar esse termo que está aqui, dmi, ani, dmi, ani. Então, o primeiro termo, você vê que a característica dele é que esse dmi contrai, esse índice mi contrai com o índice mi que está na derivada. E o índice mi do campo contrai com o índice mi do próprio campo também. Tem um outro cara que é igualzinho a esse. É o produto disso com isso. O índice da derivada contrai com o índice da derivada, o índice do campo contrai com o índice do campo. Você pode trocar ni por ni, vai dar a mesma coisa. Então tem duas contribuições desse tipo no produto notável que a gente tem ali. Que é isso vezes isso e isso vezes isso, com sinal de mais, certo? E tem duas contribuições com sinal de menos, que vão ser dmi, ani, dmi, ami. Então você vê agora que o índice mi da derivada contrai com o índice mi do ami. É diferente daqui, ó. O índice mi da derivada contrai com o índice mi da outra derivada. Né? Também existe esse cara com esse, onde novamente o índice da derivada contrai com o índice do ami. Então ele dá a mesma contribuição que está ali. Então eu tenho um fator 2 global multiplicando esses dois caras. Agora eu vou pegar esse cara que está aqui, tá certo? E escrever esse termo como se eu estivesse fazendo uma integração por pares. Então isso aqui eu tenho duas vezes dmi de ani, dmi, ani, menos ani, dmi, dmi, ani. Certo? Menos. Então, isso que eu estou fazendo aqui, eu tenho todo o direito de fazer, né? Se
Se eu calcular a derivada disso aqui, vai dar o primeiro termo dá esse, e o segundo termo dá esse que eu estou subtraindo. Então, estou escrevendo uma identidade. Né? O segundo termo, eu posso fazer a mesma coisa, posso escrever como dmi de ani, dmi, ani, mais ani, dmi, dmi, ani. Fiz a mesma coisa no segundo termo. Né? Agora eu observo que isso mais isso são uma quadridivergência de alguma coisa. Né? Isso então é 2 vezes algo que eu vou identificar como dmi de um certo lambda mi. Daqui a pouco eu escrevo quem é o lambda mi explicitamente. Né? E o que sobra é o seguinte, menos ani, dmi, dmi, ani, né? Vamos devagar. Mais ani, dmi, dmi, ani. Né? O que eu chamei de lambda mi, né, é exatamente isso daqui. Ani, dmi, ani. O segundo termo está com índice trocado. O segundo termo está com índice trocado. As duas derivadas têm índice mi. O segundo. O do meio. Esse. É mi ali. Aqui é mi. Tem toda a razão. Então, ani, dmi, ani, né? E ani, dmi, ani. Certo? Eu estou coletando esse cara e esse cara. Certo? Colocando ali como lambda mi. Maravilha. Se eu tiver duas densidades lagrangianas que difiram entre si por uma quadridivergência, dmi de lambda mi, as duas produzem exatamente as mesmas equações de movimento. Isso é fácil a gente mostrar. Não vou mostrar aqui, eu vou deixar para que vocês mesmos mostrem. Certo? Uma maneira rápida de ver isso, né, é observar o seguinte. Se você tiver uma quadridivergência dentro da sua ação, né, dentro da Lagrangiana, quando você integrar, ela vai virar uma integral de superfície. Né? Quando você varia a ação, né, você varia a ação pedindo que os campos não variem na superfície que limita o volume onde eles estão colocados. Portanto, na variação da ação, um termo como esse, que é um termo de superfície, não vai variar. A variação dele vai dar zero. Então ele vai gerar as mesmas equações de movimento, tanto na presença quanto na ausência dele. Você poderia questionar se o mesmo tipo de comportamento permanece, né, na situação quântica. Né? Dentro de um esquema de preservação das condições de fronteira, você pode dizer que sim. Tá certo? Se você não mudar as condições de fronteira, quando você estiver fazendo a sua integração funcional, se estiver com condições de fronteira fixas, então isso também é válido na mecânica quântica. Né? Então, essencialmente, a gente pode ignorar a presença desse cara que está aqui. Isso é, portanto, equivalente, vamos escrever assim, equivalente a 2 vezes. Né? Agora vamos ajeitar um pouquinho esses índices que estão aparecendo aqui. Eu vou escrever esse termo que está aqui, eu vou escrever assim. Vou escrever como ami, eta, mini, alfa, beta,
Você colocar a métrica entre os campos e deixar o valor metido sozinho. Delta de beta. Não, nada disso. Eu vou justamente identificar esse cara como galomertiano e vou escrever isso aqui assim, como ami, mini, galomertiano, ami. Tá certo? Eta mini, ami, ali é a mesma coisa que isso. Ani, ami. Né? Eu estou contraindo esses dois índices que estão lá. Né? E eu vou fazer uma coisa similar aqui. Esses índices que estão aparecendo aqui, eu vou continuar. Eu vou trocar. Onde tem mi, eu vou trocar por mi. Onde tem mi, eu vou trocar por ni e vou abaixar. Então isso aqui vai ficar ami, demi, demi, ami. Tá certo? Olha, onde teve ni, eu troquei por mi. Tá certo? Onde tinha ni, eu troquei por ni. E eu fiz isso. Estava assim, eu fiz assim. Isso eu tenho todo o direito de fazer também. Né? Se eu tiver um produto escalar, posso fazer o produto escalar com um índice em cima e outro embaixo, ou com um índice embaixo e outro em cima. Né? O resultado final disso daqui é o seguinte, que isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes ami, esse operador aqui. E nós temos um menos, né? Nós temos um menos, e nós temos um mais. Então, se eu botar esse menos na evidência, vai ficar isso, menos demi, eu estou trocando demi com demi, que são derivados, derivado próprio sobre caras suaves, ali, e é isso aí. Isso daqui está me dando uma estrutura, menos 2 vezes, ami, um certo operador, omni, ani, tá certo? Que era o meu objetivo. Eu queria colocar esse termo F' dessa forma, tá certo? Para quê? Por que eu queria fazer isso? Né? Eu quero fazer isso pelo seguinte, se eu colocar dessa maneira, né, então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, S de ami mais integral de Jmi, ami, certo? Integral de x, né? De Jmi. Isso aqui eu vou poder escrever. Lembra que eu tenho menos 1/4 e eu tenho menos 2 aqui. Então vai sobrar 1/2. Né? Integral dx de 1/2 de ami, omni, ali, né? Mais Jmi, ami. Certo? Tenho aqueles is que estão ali, não interessa para nada, né? Tem i num lugar, tem i no outro. Né? Então, do meu ponto de vista, eu tenho uma integral que é quadrática, eu tenho uma integral funcional em dami, dessa coisa que está aqui, e o argumento da exponencial é um argumento que é quadrático no ami e tem um termo linear, tá certo? Coisas que são quadráticas, né, no ami, costumam resultar em integrais solúveis, integrais gaussianas, tá certo? Tem o i para atrapalhar, mas o i só muda o nome Gauss para o nome Fresnel, né? Vira integral de Fresnel, mas é essencialmente a continuação analítica da integral gaussiana, onde tem o i, né? Você bota o i no resultado, fica tudo certo, não tem problema, certo? Tirando esse detalhe, né? A questão crucial aqui é que esse cara aqui é quadrático. Tem esse cara aqui para atrapalhar, que está acoplando com esse Jmi.
né? Está atrapalhando o meu mundo perfeito das coisas quadráticas. Né? O que eu faço com, por exemplo, se eu estivesse calculando uma integral em dx da exponencial de menos ax2 mais bx, eu completaria o quadrado para fazer isso. Eu faria uma mudança de variáveis, somava e subtraía um quadrado para completar o quadrado, fazia uma mudança de variáveis e reduzia essa integral uma integral de dy de exponencial de menos a y2 mais uma certa função de a e b, que pode sair da integral, porque não está sendo integrada. É isso que eu faria se eu estivesse fazendo uma integral convencional. E aí eu vou tentar fazer uma coisa parecida, só que no nível da integral funcional. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou tentar fazer uma mudança de variáveis, justamente essa mudança de variáveis é capaz de completar o quadrado que está me faltando aqui. Tá? Eu vou dizer que eu vou definir um a milínea como sendo x, né? Como sendo o a mi de x mais, como eu não tenho certeza, pode ser que eu seja forçado a voltar aqui e trocar esse mais por menos daqui a pouco, tá certo? Então vocês se preparem aí, né? Integral dy do o mi de x y menos 1 vezes um j de y. Vocês observam o seguinte, aqui eu tenho o mini, que é esse operador que está aqui, ó, né? O o mini, ele é eta mini da Lambertiana menos dmi. É um operador diferencial. Ali eu estou botando a inversa desse operador diferencial. Veja que a inversa depende de dois argumentos, x e y. Por quê? Porque isso é uma inversa no sentido funcional. Eu vou pegar o operador atuar numa matriz, do ponto de vista contínuo, né? E vou obter delta. Ou seja, estou resolvendo uma equação que é a equação da função de Green desse operador. Tá certo? Por isso que aquele operador O menos 1, não é um operador, é uma distribuição em geral, vai ter a dependência dele em dois argumentos, x e y. Tá? O que eu estou fazendo aqui é fazer uma translação do meu campo a mim. Essa quantidade que está aqui é uma quantidade fixa. Dá para perceber isso? Isso aqui não está flutuando, não está sendo integrado funcionalmente. Isso é fixo. O O menos 1 depende só do O para ser definido. E o JMI é um cara que eu coloquei lá. Tá certo? É uma dependência externa, é qualquer, mas é fixa também. Então, essa integral que está aqui, ela me dá uma certa contribuição, sei lá, θ mi de x, que é fixa. Né? Isso significa que se a medida do campo AMI, a medida de integração sobre o AMI, possuir a propriedade de invariância translacional, essa transformação não afeta a medida. Tá certo? Mas a propriedade de invariância translacional é essencial, né, para que o meu funcional gerador satisfaça as equações de Dyson-Schwinger. Isso está dito e definido lá nas aulas do verão. Certo? Então, em toda e qualquer integral funcional, mereça esse nome, certo? A medida funcional é invariante translacional, é obrigada a ser invariante translacional. Portanto, essa propriedade aqui é verdadeira para essa transformação de variáveis, vamos dizer assim, que a gente está fazendo ali. Mas aonde vai dar essa transformação de variáveis? Né? Vamos primeiro observar o seguinte, que o nosso O menos 1
né, mini, vai satisfazer o seguinte: integral do O mini xy, O a menos 1 de xz, zy, dz, a gente está supondo que dá uma delta 4, né? Uma delta D, faz, a gente não está botando o D ali, a gente também não põe aqui. E isso também é obedecido para a integral de dz de O menos 1 de xz, O de zy. Certo? O que eu estou chamando de O menos O mini, faltando mi alfa, está faltando um monte de coisa aqui, tipo alfa mi, então aqui vai aparecer um delta mi. Aqui também tem mi, aqui tem alfa mi, vai aparecer aquele delta mi que está ali. O que eu estou chamando de O mini x, y, está sendo esse operador atuando na delta x menos y. Certo? É nesse sentido, tá certo? Que isso daí é que o O mini de xy tem como inverso o O menos 1 de xy. Certo? Eu defino esse cara como um operador diagonal no espaço de funções, tá certo? Então, beleza. Vamos lá. Eu estou quase certo que a gente tem que ter um sinal de menos ali. Deixa eu só me certificar aqui, peraí. Isso vai ter que ter um sinal de menos. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a gente tem o S de amilinha menos mais, né? O J mi amilinha. Se a gente partisse desse cara, ou seja, se a gente parte da mesma integral funcional que a gente está partindo, só que ao invés do índice ser a mi, a variável de integração ser a mi, a variável de integração é a milinha. Não tem problema nenhum. E a milinha é aquele camarada que está ali. Então, isso daqui dá 1/2, né, de a mi menos integral dy de O a menos 1 mini de xy j mi de y. Esse é o primeiro amilinha. Aí aqui vai aparecer o O mi alfa delta uma dúvida aí, gente? Não, eu estou enxergando aquele, o índice daquele primeiro O do último lado, do lado direito da última equação. A menos 1 em alfa. O índice do primeiro O no último lado. O menos 1 ali no último termo aí. Vamos lá, peraí, devagar. Última equação. A última equação dessa equação. O lado direito. Primeiro O. Aqui. É menos 1 em alfa. O menos 1 mi alfa. Ah, tá. Não, mas não está enxergando. Me pergunta mais rápido.
fazer isso mais rápido também. Não, pessoal do vídeo que não vai ver. Pode ser também. Estou sacaneando os caras do vídeo. Então, esse é o linha, tá? A gente está escrevendo linha aqui, linha aqui, linha aqui, linha aqui, linha ali. Então, usando essa definição do linha, tá certo? Ó, alfabeto, trocando os índices para a gente não ter problema aqui. JMI, isso aqui é OMNI, né? OMNI, e ali vai ser a linha, né? Então aqui vai ter o ANI menos integral em dy do O a menos 1 mi, vamos chamar de gama, de xy, JMI, Jgama de y. Esse aqui é esse termo, né? E agora tem esse termo aqui. Esse segundo termo vai ser JMI, a milinha, que é a mi menos integral em dy de O menos 1 mi, sei lá, mi, pode ser mi, né? JMI de x, y, JMI de y. Tá? Então, olha só. De cara, a gente já reproduz a coisa anterior sem linha. Tá certo? Esse vezes esse, mais esse vezes esse é exatamente isso aqui sem linha. Tá? Então, isso daqui é... Tchau. Oi. Bota um integral de x. Eu estou escrevendo S, está certo. Integral em dx desse cara todo. Né? E aqui vamos repetir integral em dx para a gente entender isso. Né? E aqui, claro, né, também tem que ter integral em dx. Né? Então, isso aqui é o S de AMI mais a integral em dx JMI, AMI. Mas tem mais coisas. Certo? O que são essas coisas que tem a mais? Vamos lá. Vamos pegar. A gente pegou esse vezes esse vezes esse. Está aqui, esse cara. Não? Agora vamos pegar esse vezes esse vezes esse. Que está aparecendo aqui. Não? O O mini de XY, né? Desculpa, o O mini atuando no ANI gama de XY vai dar delta, que é a equação da função de Green, que o cara obedece ali. Vai dar delta mi gama, tá certo? Delta de x menos y. Tá certo? Então você vai ter, eu estou falando do produto disso, por isso, tá? Nesse momento. Então, isso aqui vai dar integral dx, 1/2 a mi de x. Aí você tem integral em dy, delta mi gama, delta de x menos y, j gama de y. Dá para perceber isso? Essa é a ação desse operador sobre a inversa dele. Eu acho que, a não ser que eu não esteja enxergando de novo, eu acho que você tem um ni a mais na primeira linha. Porque tem aquele primeiro O menos 1, é O menos 1 milim. O menos 1 milim de XY. Porque já tem mi ali, então é melhor botar mi alfa, né? Tá sim. Só por isso.
para a gente não confundir as coisas. Melhor colocar isso. Né? Então a gente tem esse termo, esse primeiro termo está aqui. Aí depois nós temos, vamos apagar aqui. O próximo termo que a gente vai considerar vai ser o produto desse daqui com isso. Tá certo? Aí você tem a equação oposta. Esse cara vezes esse, tá certo? Ele também satisfaz uma delta. Então você vai ter uma contribuição assim. Aqui era menos, né? Esse cara aqui era menos. Porque era esse vezes esse. Tem um sinal de menos aqui. Então tem menos ali. E vai ter menos agora no cara que a gente está fazendo. Que é menos esse e esse. Né? Então, a gente tem integral em dx, está de fora. Tem o 1/2. Tem integral em dy. Tem o resultado do a menos 1 vezes o o, que vai ser um delta. Vai ser um delta alfa mi, um delta x menos y, um j alfa de y. Certo? E tem um último termo que vai ser esse vezes esse vezes esse, que vai ser com sinal de mais, tá certo? Aqui você pode atuar com o O vezes O menos 1, né? E você vai ter mais 1/2 mais integral bx 1/2 integral dy, né? De O a menos 1 mi alfa de xy, j alfa de y, vezes esse cara todo, nesse cara que está aqui, que vai ser integral. Agora a gente tem que mudar esse índice y dessa integral para não coincidir com esse y'. Eu vou ter delta mi gama, delta x menos y', j gama de y'. Certo? É isso aí. É tudo mais simples do que parece. Tá certo? Olha só. Vou apagando isso aqui devagar. Então, o resultado ali está sendo o S de AMI mais a integral dx JMI AMI, certo? Menos. Aqui, essa delta de x menos y me livra da integral em dy, tá certo? Vai me transformar o j gama de y no j gama de x. Essa delta de mi gama vai transformar o j gama de x no j mi de x, tá certo? Então, o resultado disso tudo aqui é integral em dx de 1/2 de a mi de x, j mi de x. Só isso. Tá? 1/2 integral em dx, j mi de x, a mi de x. Mesma coisa aqui. A delta vai transformar o y em x, vai ficar j alfa de x. A delta alfa ni vai transformar o alfa em ni, vai ficar j ni de x. E está faltando um cara aqui que tinha que estar aparecendo. Faltando o ani. O ani. Ani. Que era esse, vezes esse, né? Esqueci de escrever o ani, que é o ani de x também, né? Então, tudo isso aqui vira o j ni de x, a ni de x. A mesma coisa, 1/2 da integral em dx, do j ni de x a ni de x. É só trocar ni por ni, você vê que dá exatamente a mesma coisa que isso está aqui,
com o meio na frente, menos no meio. Então as duas coisas se adicionam, né? E esse 1 meio soma, né? E o último termo, né? Que é esse termo aqui, ok? Está faltando um termo, né? Está faltando um termo. Onde é que eu escrevo? Né? O que a gente fez? A gente fez esse produto aqui, a gente distribuiu esse produto. No entanto, ainda sobra esse cara aqui que eu nem mexi com ele. Tá certo? Então, eu vou escrever aqui que eu tenho um cara que é mais, esse cara aqui é mais, na verdade, e eu tenho um cara que é menos, ó, tá vendo? Tem menos aqui. O J mi eu já botei lá para dentro, né? Tem J mi vezes esse cara que está aqui. Então tem menos integral dx dy do J mi de x O menos 1 mi xy J mi de y. Que é o produto desse por esse por esse. Certo? Desculpa, estou faltando esse cara para esse. Né? O que a gente fez até aqui tinha sido a distribuição desse produto aqui. Mas a gente não, eu esqueci de mexer com esse cara que está aqui. Esse cara que está aqui, o primeiro termo eu levei em consideração, coloquei lá, que está aqui, né? Mas o segundo termo eu também tenho que colocar aqui. Então agora eles estão todos lá. Então, nós já cuidamos desse pedaço, está lá, esse pedaço mais esse pedaço está lá, e tem esse cara que está aqui. Mais uma vez, isso aqui dá integral. A delta mata a integral y', vira j gama de x. O delta mi gama faz esse j gama de x virar j mi de x. Esse j mi de x vem aqui para frente, tá certo? E contrai com o O mi alfa a menos 1 j alfa, produzindo exatamente esse termo que está aqui, só que com sinal de mais e com um meio na frente. Tá certo? Esse sinal de mais e esse um meio na frente vão cancelar com esse sinal de menos e 1 na frente, para virar menos um meio. Tá certo? Então isso aqui vai se transformar em menos um meio da integral dx dy do j mi de x O a menos 1 mi de xy j mi de y. Conta parece enrolado, mas não é não, né? Conta muito babaca, né? Essa transformação que a gente fez aí recebe os nomes mais complexos possíveis na literatura. Eu já ouvi falar uns 3 ou 4, certo? Rubens Stratonovich, ela não passa de completar um quadrado. É isso, a transformação de completar um quadrado. Tem milhões de nomes estranhos, mas nenhum deles interessa. Interessa o que ela é. Ela é de fato completar um quadrado. O marketing é tudo, professor. Marketing é quase tudo. Tem que ter um mínimo de conteúdo, senão não vem Eduardo Cunha. Então, olha só, esse cara aqui é igualzinho a esse. Só que esse está com mais, esse está com menos. Isso não é à toa, isso foi escolhido para ser assim. É isso que significa completar o quadrado. Completar o quadrado é desacoplar o campo ami do termo jmi. Deixar o cara, o termo linear, cancelado. Tá certo? Então, cancelamos o cara. Olha o que sobrou. Sobrou S de ami menos 1 meio da integral dx dy de jmi de x O a menos 1 mi de xy jmi de y.
Agora vamos voltar lá na integral funcional. Né? Vamos voltar na integral funcional. Voltando à integral funcional, nosso z de j, né? J', a gente tinha escrito assim, né? Integral de a', né? Exponencial de i, s de a' mais i integral de x, j' de x, a' de x, não é isso? Linha, né? Também. Aí a gente escreveu a milinha como sendo a mi menos integral de O menos 1J. Não é isso? Observamos que a medida funcional é invariante perante essa transformação, que é uma translação, e toda medida funcional razoável tem que ser invariante translacional. Então o resultado disso daqui é integral de a' exponencial de i. Quando eu peguei esse cara que está aqui, ó, tirando o i, é exatamente o cara que eu comecei a calcular aqui, ó. Tá? Então, esse cara que está aqui me dá o s de a', né? Mais, menos i sobre 2 integral dx dy de j' de x O menos 1 mi. Deixa eu colocar o mi em cima e os minis embaixo. De xy, j' de y. Tá certo? E qual a diferença entre essa fórmula e a fórmula de partida? A fórmula de partida era essa, né? A diferença é que agora não tem mais acoplamento nenhum entre o campo a' e o j. Com essa transformação de completar o quadrado, a gente completou o quadrado. A gente produziu uma independência do termo linear à custa de introduzir um termo, entre aspas, constante. Ou seja, um termo que não depende das minhas variáveis de integração. Minha variável de integração é o a'. Esse termo que está aqui, ó, não depende do a'. Os J's são externos, são correntes externas. O O menos 1 depende só do O. E o O não tem nada a ver com a mi. Concorda? Lembra? O O era eta mi, estava Bertiano, menos dmi, dmi. Né? Não tem nada a ver com a mi. É um operador diferencial. Como resultado disso, esse termo é exponencial disso menos isso, é exponencial disso vezes exponencial de menos isso. Né? Eu posso tirar a exponencial disso da integral funcional. Essa fórmula é praticamente o que a gente quer. Por quê? Essa fórmula diz para a gente o seguinte: o z não tem que ser um funcional de j. O que me interessa não é a dependência do z no j, desse número no j. Então, toda a dependência do z no j está aqui, ó, está contida aqui. Ela foi exatamente levantada, resolvida. O que sobrou é um termo que não depende de j. Se você quiser, você faz a conta, vai dar um número. Esse número pode ser até infinito. Não importa, mas é um número que não depende de j. Isso importa. O z, ele tem que obedecer uma equação
interessante. O que é o Z de zero? Né? Vamos relembrar o que é o Z de J, né? Por caso do campo escalar. Né? No caso do campo escalar, o Z de J é isso aqui, T exponencial de I integral de J φ, não é isso? Portanto, se você calcular o Z de zero, J igual a zero, isso dá simplesmente a norma do vácuo. Se você pedir que os teus estados, o espaço de Hilbert, sejam todos normalizados, o que você tem que ter é que o Z de zero seja 1. Portanto, o nosso Z tinha que carregar, desde o início, eu esqueci de colocar, uma constante de normalização, de modo que esse cara, quando J seja dado como zero, ele seja 1. Então, está aqui a nossa constante de normalização e está aqui a nossa constante de normalização, para garantir isso. Bom, agora vamos fazer o J igual a zero. Será que o Z é 1? Se eu fizer J igual a zero, o argumento aqui dá zero, exponencial de zero dá 1, beleza. Só que aqui dá 1 sobre n vezes esse número aí. Tá certo? Qual é a solução? Escolho n como sendo esse número. Tá certo? Então, se eu escolher n como sendo integral d amigo, exponencial de s d amigo, que é precisamente o z de zero, né? Z de zero, não vou escrever isso assim. Né? Se eu escolher o n dessa maneira, isso implica que o z de zero é igual a 1. Tá certo? Agora, isso aqui é um número, você vê, ele não depende das correntes. Do ponto de vista da integral funcional, da dependência em J, ele não depende de J. Ele não influencia em absolutamente nada, apenas no fator multiplicativo das funções de Green. E ele tem uma razão muito boa, né, para ser descartado no final. Porque o vácuo tem que ter norma 1. E por que o vácuo tem que ter norma 1? Ou por que qualquer estado tem que ter norma 1? Né? Porque se você quiser associar, né, a decomposição de um certo estado em autovetores de um determinado observável e associar os coeficientes dessa decomposição a probabilidades, você é obrigado a ter que a soma das probabilidades seja 1. Isso você só consegue se a norma do seu estado for 1. Senão a soma das probabilidades dá uma coisa talvez finita, mas não 1. Tá certo? Só que esse 1 é só para casos discretos. Quando Não. você trabalha com contínuo, as coisas não fica difícil? Não. Se definir assim? Não fica difícil, não. Tem que ser assim. A soma de todas as probabilidades tem que ser 1. Acabou. Não importa se as suas probabilidades são 1 sobre raiz de π mais 3 sobre raiz de 5, sei lá. 3 sobre raiz de 5 é maior que 1. Né? Agora tem a renormalização. Então por que você Não tem renormalização? nada a ver. A renormalização não vai alterar essa noção. Não? Não. A renormalização não altera a física. Vamos falar isso. A física tem que ser independente da renormalização. Tá? Essas probabilidades é um negócio meio chato. Chato como, cara? Aí eu estudei, mas acho que você se lembra, em quântica, quando você estava falando dessa questão, probabilidade, você tem probabilidade de quê? Porque em integração funcional e mecânica quântica, não é probabilidade de uma partícula chegar em pontos outros. Tinha aquela questão lá que você colocou. É verdade. Não dá certo, é outra coisa. Tem que saber a probabilidade de quê. Mas uma vez que você responde essa pergunta, é a probabilidade disso, a soma das probabilidades, de todas as probabilidades associadas com as possibilidades que frequentam o espaço magistral, tem que ser 1. Tá certo? Tem que responder essa pergunta primeiro. É verdade. Não deve responder lá. Lá no Stack Exchange, Respondeu. você vai me mostrar essa resposta. Tá pago o Stack X? Não. Ainda é livre?
Então o problema está resolvido, galera. Ó, né? Então, Fala. essa parte que você falou que a normalização não altera a física. Lá na gravitação, você equação de trabalho, né, na gravitação quântica, tem aquele problema de você construir uma teoria de gravitação quântica. Se você tiver renormalização, você não vai ter unitariedade ou vice-versa. Isso é basicamente derivada de ordem superior. Né? Bom, vamos lá. A renormalização não altera a física de uma teoria que é renormalizável. Melhorou? Agora, A gravitação de ordem superior que você está trabalhando, que o Ascioli também trabalha, você tem que fazer uma opção. E o Ascioli, tá melhor ele? Tá bem. Acho que ele já deve estar em casa. A opção é, ou você tem uma teoria unitária, e no entanto ela é não renormalizável, ou você tem uma teoria renormalizável que não é unitária. Né? Se você tiver uma teoria unitária, porém não renormalizável, o que acontece é que não tem física associada com essa teoria, do ponto de vista fundamental. Por quê? Porque a cada ordem que você renormaliza a teoria, você tem que introduzir parâmetros novos, arbitrários, para absorver as divergências. Como resultado, sua teoria depende do número infinito de constantes, se você pensar em renormalização a todas as ordens. Então, sua teoria pode prever qualquer coisa, é só você ajustar suas constantes que ela prevê qualquer coisa. Então, você costuma dizer que uma teoria como essa, se você encarar ela do ponto de vista fundamental, não é uma teoria física. Porque ela falta para ela uma coisa essencial, que é a preditibilidade. Né? Se você não encara do ponto de vista fundamental, que é um ponto de vista do Euler, por exemplo, aí beleza, você pode cortar a teoria num certo momento, falar dos acoplamentos relevantes e tal, não sei o quê, e ali você aproxima a física que você está observando pela teoria considerada até aquela hora. Aí a renormalização altera a física. Aí ela vai alterar, porque você não está com a teoria completa na frente. Né? Você não está com a teoria completa. Se você truncar uma teoria numa determinada ordem, a normalização vai dar resultados diferentes. Atenção, isso acontece no modelo padrão. Né? Acontece no modelo padrão. Né? Agora, vamos dizer que você tem uma teoria renormalizável, supostamente unitária, e está considerando ela em todas as ordens, a minha afirmação é válida para isso. Se você estiver considerando a sua teoria em todas as ordens de teoria de perturbação, não a teoria truncada, a renormalização não deveria alterar a física. E há teoremas que dizem que não altera, certo? Nessa circunstância. Agora, isso é uma necessidade de seguir a norma, né, professor? Uma necessidade de seguir a norma. Que norma? Essa normalização, norma. Essa foi infame, hein? Gente, vamos voltar ao assunto. Eu ia apagar ali, foi papo todo de normalização, me distraiu. Olha só, já que eu escolhi o N dessa maneira, eu acabei de calcular o meu Z de J. Ele é isso. Z de J é isso. Para mim é só apagar, para vocês tem que escrever uma linha a mais. Muita sacanagem. Vou te fazer o quê? Né? Então o Z de J é esse objeto que está aqui, está calculado. Em princípio, eu posso calcular qualquer função de Green agora da minha teoria. Tá certo? Essa teoria aí não dá muita coisa não, né? Porque é uma teoria linear, né? Vocês veem que a função de 2 pontos vai ser o O menos 1, quer dizer, calcular duas derivadas funcionais, fazer J igual a 0, vai dar o O menos 1, e depois as próximas funções vão ser produtos desses O menos 1. Você vai ter função de 2 pontos, de 4 pontos, 6 pontos, qualquer número par de pontos. Função de número ímpar de pontos você não vai ter. Né? Então isso aqui é absolutamente trivial e a razão é simples. É porque o eletromagnetismo de Maxwell, sem uma teoria para as fontes, ele é uma teoria linear, ou seja, uma teoria livre, de fótons livres. Tá certo? Então, em princípio, está calculado o Z de J para o eletromagnetismo, mas o eletromagnetismo está capenga, porque está faltando a parte de matéria. Certo? Quando entra a parte de matéria, a conversa é diferente.
E aí a gente tem que definir uma expansão perturbativa dentro da história, né? E é isso que vai dar a graça do negócio todo. Mas por enquanto, vamos ignorar isso, esse problema todo, né? E vamos pensar, orgulhosos, que nós conseguimos calcular o Z de J, tá certo? Isso aí é um resultado implícito daquele esforço que eu falei para vocês. Pega uma configuração AMI, faz a conta do expoente, separa. Pega outra configuração AMI', faz a conta do expoente, soma e separa. Pega uma configuração AMI, 2 linhas, faz a conta, soma e separa todo o resultado. E faz isso para todas as configurações AMI'. O resultado tem que ser esse. Tá certo? Portanto, vocês veem que a gente não fez isso, mas mesmo assim a gente chegou à solução do cara. Então existem maneiras de você contornar essa tarefa insana que é fazer uma integração sobre todas as configurações de campo possíveis e imagináveis. Tá certo? A gente usou basicamente uma propriedade da integração funcional, que é a invariância translacional. Né? Tá aqui. É de se observar aqui a seguinte característica, que ela vai se repetir mesmo nas teorias com interação. Tá certo? Quando você calcular derivadas funcionais do Z e igualar o Z igual o J igual a zero, você vai obter um resultado que não depende de J, depende do O a menos 1 mini. Tá certo? Ou seja, tudo que você faz nessa teoria depende de você conhecer esse O a menos 1 mini. Você saber quem ele é. Toda a expansão perturbativa posterior que você vai utilizar está definida a partir do conhecimento do O a menos 1 mini. Tá certo? A partir desse conhecimento. Então só nos resta pegar e resolver a equação que define o O a menos 1 mini, ou seja, O a menos 1 mini é a inversa do O mini. O mini aplicado em O a menos 1 mini dá delta de x menos y. Será que essa equação tem solução? Olha só. O nosso O mini é isso aqui, né? Eta mini da Lambertiano menos dmi dmi. Né? Esse é o nosso O mini. Esse operador, para ele possuir O a menos 1 mini como inversa, ele não pode ter modus zero, ser aplicado sobre vetores fornecendo o número zero. Se ele tiver isso, se ele tiver um modo zero, então a inversa não existe. É como você dizer, eu tenho um alto vetor cujo alto valor associado é zero. Se você pegar o operador e levar para a forma diagonal, vai ter um zero lá na diagonal. Quando você calcular o determinante, de qualquer maneira que você queira, esse zero, quando chegar nele, vai dar zero. E não vai sair de zero nunca mais. Determinante zero significa que a inversa do operador não existe. Mas esse cara tem um alto valor, um alto vetor zero. Aplica esse cara num dmi lambda, com lambda qualquer que seja. Né? Olha só, você vai ter eta mini dmi, vai ser dmi, isso aplicado nisso, da dmi da Lambertiano lambda. E isso daqui aplicado nisso, da Lambertiano de novo e o dmi aqui. Então, ele não tem só um modo zero, não, ele tem um monte de modo zero. Né?
tem que saber se eles são todos linearmente independentes entre si, etc. Mas, em princípio, ele tem um monte de modo zero. Né? Se ele tem modo zero, ele não tem inversa. Se ele não tem inversa, isso daqui é palhaçada. Não existe. Isso aqui está definido em cima de uma inversa. Eu preciso de uma inversa. Senão, eu não tenho o funcional do calculado nem para esse caso simples. Para o caso onde eu tenho uma teoria linear. E agora? Vou tirar o modo zero. Tirar o modo zero. Mas o modo zero está lá. Entendeu? Você pode até